pronto. Então tá, gente. Temos aqui o VRAP, né? Que seria nosso entorno, que já a gente deu uma introduzida, né, na aula anterior. E hoje iríamos a fazer um pequeno modelo, um esboço, né? Ou podemos utilizar também um robô, né? Dos que já estão prontos aqui na biblioteca, né? De modelos prontos. E fazer uma comunicação com MATLAB, né? A fim de a gente obter, né? Alguma, digamos assim, um entorno, né? Favorável para fazer testes e verificar comportamentos cinemáticos nas próximas aulas, né? Então, digamos que essa aula aqui seria a última parte introdutória do VRAP, para você ter um cenário já parcialmente pronto, um conteúdo, né, pronto para você garantir essa comunicação, né, entre essas duas ferramentas, né, MATLAB e VRAP, né. Bom, como é costume, né, eu vou, eu vou sempre mencionar aqui, né, no próprio VRAP tem um manual, né, um manual que ele está disponibilizado na internet, mas você pode acessar diretamente do VRAP. Observem que, bom, enfim, todas as, digamos assim, tudo que você precisar sobre a ferramenta, atualizado, né, você vai encontrar aqui. E eu digo atualizado por quê? Porque essa versão que a gente está usando atualmente, ela é a 4.2, né? Quinta revisão, tá? Mas, se eu não estou errado, atualmente está na versão 4.5, né? Uma coisa assim. Vamos ver aqui, dice, histórico de versões. Acho que... Não, perdão, está a última versão é essa aqui, né? A 4.3.0, né? E aqui está explicado, né? Como é que funciona essa questão dos números, né? Da versão, mas tudo bem. Eu vou continuar trabalhando com a versão 4.2.0, que foi do ano passado. Ela tem sido boa para o que eu tenho ministrado nessa disciplina. Entretanto, eu notei que na última versão, que é essa aqui, a que está já disponível, mudaram algumas coisas no que tem a ver com a comunicação entre um cliente, sendo cliente de qualquer linguagem de programação, ou até um programa específico, como é o MATLAB, né? O MATLAB, Simulink, já com outras linguagens, Python, C++, C, Octave, etc., você tem umas outras, digamos assim, umas ressalvas, né, aí, que foram feitas com a última versão, né? Mas eu vou tentar explicar isso de alguma maneira aqui, de maneira sucinta, tá? Bom, aqui no manual, né, tem a parte que diz escrever código, né? Aqui na parte onde se copia assim API Framework, né? API Framework, né? Que na verdade é onde ele explica todas as, digamos assim, as ferramentas que ele dispõe, né? Para você fazer essa comunicação baseada na API, né? Então vejamos aqui. Ele tem várias, ele geralmente, né, menciona as APIs que são regulares e as que não são, porque são produto de uma adaptação, né, para alguma outra linguagem, né? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhar as que não são regulares, especialmente as que são baseadas, feitas, né, para trabalhar com outros programas. Eu falo isso porque no Copel, assim, você tem como programar, criar algoritmos aqui, né, scripts, né, você tem como criar scripts feitos em Lua, né, uma linguagem de programação, né, que se usa hoje em muitas coisas por aí, né, mas aqui no Copel, assim, o Lua é, digamos, a linguagem estándar padrão para fazer scripts. Mas você pode também fazer isso em outras plataformas e comunicar com o VRAP e intercambiar informações, né? Perdão, enviar informações, né? Então, é isso que a gente quer, né? Já que a gente vai utilizar o MATLAB. Então, por isso vai ser uma API remota para outro tipo de aplicações diferentes das que são feitas em Lua, tá? Então, aqui, por exemplo, ele diz que existem diferentes maneiras de fazer essa conexão, né, entre um cliente e o VRAP. Por exemplo, no caso que eu já venho falando aqui, né, a gente quer fazer uma conexão com diferentes,
é, diferentes, digamos assim, diferentes clientes, né? Então, eu geralmente opto por isso aqui, né? Que é a API remota. E ele fala aqui, né? Ó, isso aqui, na verdade, é produto da última versão, né? A 4.3.0. Nas versões anteriores não existia isso aqui, né? Na verdade, existia, mas não era do jeito que está aqui, né? Que parece mais abrangente. Ele está dizendo que aqui agora você pode utilizar essa API, só que usando um pacote que já deve estar instalado, o Zero M-Key, né, na verdade, mas ele aqui, na verdade, diz que com esse pacote você já pode se comunicar usando Python, C++, MATLAB, Octave, Java e Lua, mas clientes de Lua, né? Clientes de Lua externo, né? Porque você tem o Lua já interno no próprio Coppelia, né? Mas se você quiser usar um cliente externo, sei lá, algum editor com algum compilador de Lua externo e você quer se comunicar, você também pode, mas usando isso aqui. Basicamente, esse cliente se instala usando um pacote que já existe, né? Inclusive, ele aqui diz clientes MATLAB, né? Que precisa, né, instalar esse aqui, esse pacote, né? E esse seria como o algoritmo já, digamos, pré-definido para você fazer alguma simulação. Bom, isso porque é a última versão, né? A última versão difere das anteriores em que não utiliza esse pacote para você se comunicar com a MATLAB, né? Na verdade, as versões anteriores, a 4.2.0, ela não precisava de utilizar esse pacote para se comunicar com a MATLAB. Mas na tentativa de tornar tudo, de unificar, né, essa API, eles com esse pacote querem reduzir todos os tipos de comunicação, seja Lua, Python, MATLAB, Octave, C, C++, etc, né? Bom, mas então o que que acontece? Eu vou fazer questão de ir para isso aqui. Aqui embaixo, mesmo que seja meio que ignorado lá embaixo, em um parágrafo em parênteses, ele está dizendo que para compatibilidades anteriores, né, você pode procurar, né, algumas opções que foram, digamos, modificadas, né, ou que já estão anuladas nas versões novas. Como eu estou usando a versão 4.2.0 e eu acredito que nas primeiras aulas eu falei para vocês utilizarem também a mesma, eu pedi para vocês utilizar a mesma versão que eu, né, a 4.2.0. Então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ir aqui onde diz veja, né, aqui as opções anteriores, né, e aqui está, né. Anteriormente você tinha essa estrutura aqui, ele dizia, se você quer saber como se comunicar, então anteriormente você tinha um digamos assim, uma coisa a você fazer no cliente e uma outra coisa a você fazer no servidor. Nesse caso, como ele está dizendo aqui, o cliente seria o seu programa, seja em MATLAB, em Octave, em Python, C++, etc. E o servidor seria, o lado servidor, né? Nesse caso, seria o próprio Coppelia Sims. Então, eu vou aqui pegar meu MATLAB, eu vou abrir o mesmo MATLAB que eu deixei lá para vocês no Schoology. Aí vocês podem instalar esse, ou se vocês tiverem acesso a uma outra versão superior do MATLAB, fiquem à vontade, tá? O que a gente vai fazer aqui não vai depender muito da versão do MATLAB, né? Pronto, então aqui eu acho que já abri o MATLAB, né? Beleza. Vamos fazer o seguinte. Então, vamos entender primeiro isso aqui, né? Que há alguns detalhes aí que, sinceramente, devem ser falados, porque geralmente as pessoas esquecem uma que outra coisa que o o Coppelia assim que o Coppelia exige, né, para fazer essa comunicação. Então aqui, por exemplo, ele diz, se você quer se comunicar com MATLAB, né, utilize do lado cliente as instruções que vêm aqui abaixo, aqui do lado, né? Então pronto, aqui ele diz, você vai procurar lá no pacote onde você, na pasta, perdão, onde você instalou seu Coppelia, você vai procurar esse caminho aqui, na verdade, né? Então, o que que eu faço? Eu vou pegar aqui Coppelia, né? Onde eu instalei, na verdade, vou mostrar aqui. Eu abro a pasta onde foi instalado, né, o programa. Aí,
Por exemplo, no meu caso, eu instalei aqui, né, arquivos de programa, aqui tem Coppelia Robotics, né, aí você vai aqui em Coppelia Sim, aí você vai procurar, seguindo, né, o que ele está dizendo aqui nas ajudas dele, né, você vai procurar isso aqui, né, certo? Pronto, aí o que está dizendo aqui? Então, procure Programming Legacy Remote, então pronto, então vamos fazer isso mesmo, Programming. Ó, esse caminho que está lá é diferente do que eu tenho. Tipo, se eu acesso aqui em remote, é o mesmo que vocês vão ver lá, vão ter no seu programa, mas não coincide exatamente com o que está no site. Então, é só vir aqui o Programming, Remote, API, depois MATLAB de novo, e você encontra aqui esses arquivos, né? Então, o que eu vou fazer? Na área de trabalho, hoje, eu vou colocar a aula de hoje, né? A aula de hoje seria que aula seria hoje? Vocês lembram o número da aula? Acho que é a aula 4, não? É, aula 4. Isso, então, aula 04, pronto. Criei uma pasta aqui, pronto, tá vazia. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar esses todos esses arquivos, aliás, vou pegar tudo. E vou copiar, colar, né, na pasta que eu vou trabalhar hoje, né? Pronto. Isso por um lado. Por outro lado, já posso fechar isso aqui também, né? Só vou deixar a pasta que a gente vai utilizar hoje, que é essa aqui, onde aula número 4, né? E a gente vai trabalhar sobre essa pasta. E lá no MATLAB, eu vou ir até essa pasta. Vou trabalhar nessa pasta lá, no MATLAB também. Então, vou aqui em área de trabalho, aula 04. E aqui, selecionar pasta, e aí está. O que eu vou fazer? Vou abrir aqui esse simpletext.m, é um script, né, é um file do próprio MATLAB. Isso aqui, na verdade, já vem pronto, né? Estava lá naquela pasta que eu peguei. Esse arquivo é o arquivo padrão standard que vem sempre com o Coppelia, que permite você se comunicar utilizando as técnicas anteriores, vigentes, né, até o ano anterior, né? E com elas você vai fazer aquela comunicação, né? Mas voltemos aqui nas ajudas, aqui no manual, né? Ele está dizendo ainda, né, que você tem 3 arquivos, né? Certo? Esses 3 arquivos a gente vai entender daqui a pouco para que servem, basicamente. Mas esses arquivos são fundamentais, ou seja, que você vai deixar aí na pasta, por isso eu copiei e colei tudo logo, para garantir. E a gente vai trabalhar com algumas, digamos assim, sintaxes que são emprestadas, digamos assim, do próprio API, né, da própria aplicação para comunicação entre MATLAB e Coppelia, certo? E ele está aqui, de alguma maneira, explicando como é a sintaxe, dizendo assim, por exemplo, do lado, aqui ele está dizendo que para habilitar, né, a comunicação com o cliente, né, você deve chamar esse comando aqui, né? Certo? Só que assim, né? Isso a gente tem que fazer também do lado do servidor, que nesse caso seria Coppelia. Então, para a gente fazer isso, né? Existe uma coisa que a gente precisa colocar aqui, né? Nesse entorno. Do jeito que está aqui, mas eu vou salvar também. Salvar cena, né? Cenário, né? Vamos salvar ele lá na mesma pasta. Para ficar tudo na mesma pasta aula. Vou colocar aqui aula 04, né? Pronto. Então, aqui observemos que na pasta eu botei tudo, tanto os arquivos do MATLAB quanto o overwrap, certo? Vamos a colocar um script aqui, certo? Mas um script que permita a comunicação. Aqui é o servidor, o Coppelia vai ser o papel de servidor e lá o MATLAB o cliente, né? O cliente praticamente está parcialmente pronto, porque a gente já tem os arquivos que o Coppelia sugere, e agora aqui no Coppelia, no VerWrap, a gente vai criar um script. Para isso, a gente vai adicionar um dummy, né? Um dummy, né? Que é como se fosse um elemento que não tem nenhum significado físico, né? Eu tinha comentado com vocês isso na aula anterior. Aqui, mais uma vez, estamos utilizando o dummy, mas
com um objetivo específico, que seria acrescentar um script especial, né, para esse Coppelia, assim, para esse cenário, né? Então, eu venho aqui em adicionar dummy e pronto, aparece aqui um dummy. Dummy é o quê? Como vocês podem ver, as propriedades dele são as comuns, né, que são tipo visibilidade, se ele vai ser detectável, mensurável, ele vai aceitar colisões, etc, né? E por outro lado, ele só tem um parâmetro para você mudar, que é a cor e o tamanho, certo? Pode falar, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Tá. Bom, então, vamos fazer o seguinte, eu simplesmente vou deixar o dummy aqui, o dummy ficou aqui, inclusive eu no cenário. Ele é uma esferinha, né, dourada, né? Se você quer ver ele, se você não quer ver ele, já que ele não tem nenhuma relevância física, tipo, ele não representa um elemento físico, então você já sabe que é só clicar aqui, comum, e desabilita a camada de visualização que esteja ativada. Pronto. Entretanto, vamos colocar um nome para ele, para que seja um pouco sugestivo para a gente, né? Vamos colocar assim, script, MATLAB, vamos colocar aqui MATLAB. Vamos colocar API. Pronto, certo? De tal maneira que eu vou me comunicar com eu vou utilizar a API remota para MATLAB, né? E com esse script que eu vou colocar aqui, eu vou permitir essa comunicação. Então, a gente vem aqui, seleciona o dummy, dá aqui em adicionar, né? E colocar associar script filho, né? Tem dois tipos, né? O dependente e não dependente. Bom, não é o que quer dizer exatamente em português, mas na verdade é porque essa expressão thread, né, para os que estão familiarizados com programação, né, alto nível, né, e tal, isso é um conceito de pronto concorrência, né, processos concorrentes. Então, quando você cria um script thread, é porque você está criando de certa maneira um script que vai funcionar de acordo com a sincronia dos outros processos, tarefas que estão acontecendo no próprio Coppelia, né? Porque assim a gente vai criar um script, né? Mas esse script, ele não é o único script que vai estar rodando no Coppelia. O Coppelia é feito praticamente a base de scripts, né? Então, se você roda ele, você vai ter outros scripts que estão rodando, não, talvez que não sejam visíveis para você. Se você coloca ele como thread, você está querendo dizer que ele vai funcionar, né? Em decorrência aos outros scripts internos do Coppelia. Se você colocar ele como non-thread, você está dizendo basicamente que ele é independente, que ele vai funcionar independente desses outros scripts. No nosso caso hoje, o que a gente quer é que ele seja independente. Então a gente cria desse jeito. Apareceu um bloquinho de notas aqui do lado, né? Aí dá 2 cliques nesse bloquinho e aparece isso aqui, certo? A única coisa que a gente precisa fazer hoje para garantir essa comunicação com o MATLAB é escrever um comando aqui. Ó. Aliás, não vou tirar esse comentário, que é bom lembrar, aqui para você colocar alguma coisa que cada vez que você inicializa seu cenário, deve ser executado. Evidentemente, aqui eu quero que somente execute uma única coisa, que é o quê? A comunicação com o MATLAB. Cada vez que eu abro esse arquivo aqui e dê um play, ele automaticamente tem que se comunicar com o MATLAB. Para isso, a gente utiliza essa instrução aqui. Você vai escrevendo o que ele vai mostrando aqui, ó. Sim Remote API, né? Então, pronto. Aí você, um ponto, e tem 4 opções: resetar, start, status e stop. E, evidentemente, nesse caso, start, né? Para iniciar. Quando você dá start, ele tem uns parâmetros, né? Vou colocar aqui o parênteses. Aparece aí embaixo, né? Como um tooltip, aqui uma dica. Aparece um número que vai representar a porta, né? E tem outros parâmetros aí, tamanho do pacote, e outros parâmetros que, neste momento, sinceramente, não vão ser necessários para a gente, né? Então, por isso, a gente só vai usar a porta, né? Porque lá no MATLAB, a gente tem que indicar a mesma porta. Eu vou colocar essa porta que é a mesma que está lá no arquivo, né? No arquivo aqui do MATLAB aparece aqui essa porta.
Mas a gente já vai ver isso, né? Só por isso foi que eu coloquei esse número lá, né? Não foi à toa, tá? Só botei ele, eu fecho aqui e já, não, é só salvar, né? Se você quiser salvar, salva aqui, opa. Mas aqui não tem botão de salvar, né? Então você só fechando, já colocou o script, pronto. Agora eu vou no MATLAB, né? E começamos a verificar o que significam todas estas coisas que ele colocou aqui, né? Inclusive, ele aqui faz o comentário, né, de que quando você for estabelecer a comunicação com o Coppelia, coloque isso aqui lá em um script, né, do Coppelia, né? E isso foi o que a gente fez agora, né? Certo? Pronto. Podemos tirar isso aqui. Vamos tentar reduzir isso ao que realmente a gente quer, tá? Aqui tem muita coisa que a gente não vai precisar, tá? Comecemos primeiro por esse comando aqui, ó. Esse aqui, na verdade, é o que vai utilizar aquela biblioteca que vocês viram aqui, né? Aquela biblioteca de enlace dinâmico, né? O DLL que está aí, né? Aí com ele você cria um objeto, né? Um objeto, e esse objeto ele vai dar todas as, digamos assim, propriedades daquela conexão. Então, quando você define isso aqui, você automaticamente já tem um objeto, né? Esse objeto é sim, ele representa a conexão com o wrap. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da letra também, porque eu acho que está um pouco. Bom, fica um pouco grande. Acho que aí dá. Todo mundo consegue ver aí, gente? Sim, estou vendo. Certo. Então tá, esse objeto aqui, podemos chamar isso de objeto, né, desde o ponto de vista da abordagem, né, de linguagem alto nível, né, um objeto que representa a conexão com o VRAP. Esse objeto certamente vai ter métodos, vai ter variáveis constantes, etc. Enfim, aí a gente vai ver o que acontece, né. Enfim, feito isso, então, bom, inclusive, bom, eu vou deixar sim, assim como aparece aqui, tá? Temos esse aqui, ó, que é simplesmente para fechar todas as conexões que estavam abertas, né? Então, quando você se conecta e você tiver alguma conexão em andamento, isso aqui vai obrigar a que a conexão atual seja eliminada, seja cancelada, né? É bom porque, né, não tem como você rodar, né, duas simulações ao mesmo tempo, né? Você vai ter que ter uma única comunicação, né? Bom, e por último, temos aqui a digamos assim, a configuração da comunicação de acordo com a porta que você for utilizar e o endereço IP, que nesse caso é um endereço local, né? Esse 127.0.0.1, certo? A porta vai ser essa, 19999, e pronto, né? Ah, o que significa esses outros números? Bom, aí onde está? No próprio Coppelia, assim, né? Aqui estávamos falando de uma clave e tudo, né? Ele tem, se a gente vai aqui atrás, ele tem aqui, por exemplo, lado cliente, tá? Aqui eu escolhi MATLAB, né? Onde ele diz quais são, digamos, as variantes dependendo de cada cliente. Aqui tem MATLAB, você seleciona, aí vai aparecer todas as instruções que você pode executar em MATLAB que terão efeito lá no Coppelia Sim. Então, uma delas, comecemos por essa aqui, ó, que já está aí pronta, né? Então, a gente vem aqui, F, tá, aqui aparece. Então, vejamos, aqui está. Então, essa instrução aqui, o que ela faz?
né? Ela inicia uma comunicação, né? Quando se fala thread, né? Tipo, ela está fazendo uma comunicação, nesse caso, concorrente, né? Com o servidor, né? Concorrente porque, tipo, você pode ter vários threads, né? Tipo, se alguém já programou em Java, tem um tipo de dado, né? Chamado thread, né? Que é como se fosse uma linha concorrente, né? Uma linha de execução de alguma tarefa, né? Que pode acontecer reversada, né? Ou multiplicada no tempo com outras tarefas, né? Então, nesse caso aí, o que ele está dizendo simplesmente é que você vai inicializar uma comunicação com o Copelli, e aqui estão os parâmetros que ele está pedindo. Ele está pedindo endereço IP, porta, esperar até ser conectado, não reconectar uma vez desconectado, tempo fora ou tempo para desconectar, né? Entre outras coisas, né? Isso aqui realmente não é relevante para nós. A gente só quer o quê? Fazer uma conexão e pronto, e enviar os dados, e acabou, né? Então, para isso, a gente só precisa saber da conexão, o endereço de IP e a porta, né? O demais, a gente pode deixar como já está configurado de maneira padrão, inclusive aqui, esse último parâmetro, por default, né, é igual a 5, né? Então, observem que aqui ele já botou 5, o demais botou true, true e 5.000. Pronto. Feito isso, né, esse cliente ID, segundo o próprio Coppelia, ele diz assim, ele pode ser um valor, né? Um valor numérico, né? Pelo que ele está dizendo aqui, é um número, certo? Mas ele pode ser um número ou um número menos um, ou número menos um, né? O número menos um, caso a conexão não seja possível. Então, se a conexão não foi bem sucedida, vai dar um número menos um, né? E aí, efetivamente, estaríamos tendo um problema, né? Então, por isso aqui, né, ele coloca, se o cliente é maior a menos um, então, a conexão foi executada. Então, assim, todo o que ele colocou aqui, observem que, na verdade, assim, vamos ver aqui, ó, eu vou dar um tab, né, só para organizar isso aqui. Tudo aquilo que está dentro do if é tudo aquilo que será feito caso a conexão esteja bem sucedida, né? Caso contrário, né? Então, ele dirá isso aqui, o que está no else, né? Aliás, vou colocar o else aqui também, só para que fique claro que, caso isso aqui dê um número igual a menos um, então ele vai entrar nessa opção e vai dizer que não foi possível, né? Pronto, né? Caso essa conexão seja possível, então ele executará tudo isso aqui. Mas tudo isso aqui é somente um exemplo, né? Então vamos, só para começar, vamos rodar, né? Esse algoritmo aqui. Aliás, eu vou fazer isso aqui, ó. E desse lado eu vou colocar o MATLAB. Né? Pronto. Bom, acho que eu vou também. Pronto. Só para visualizar melhor. O que acontece nesse algoritmo aqui, na verdade, antes de começar, né? Ele primeiro imprime, né, na tela. Na tela, na verdade, é aqui, né? No próprio command window, né? Do MATLAB. Ele vai dizer o quê? Ah, conectado ao servidor, né? Do API. Então, aqui poderíamos colocar conexão com... Deixa eu ver... API. Pronto, né? Essa parte aqui, né, que são as coisas que a gente vai ver daqui a pouco, isso aqui é um tipo de instrução associada a esse objeto sim, né, que foi criado. Esse objeto ele vai conter todo aquilo que você obtiver lá por meio da conexão, lá onde, no VREP, né? Então, objeto que representa a conexão com o VREP, né? Então, possui informações sobre o cenário. Basicamente é isso, certo? Então, o que acontece? Se eu venho aqui e digo sim, ponto, alguma coisa, esse alguma coisa deve ser sempre informação
ou características ou comandos que vão ter sentido aqui no Coppelia. Então, essa é basicamente a filosofia de trabalhar com essa API aqui é isso, né? Então, por exemplo, aqui, ó, digamos aqui, ó, digamos aqui, vejamos, por exemplo, sim, x, por exemplo, aqui, ó, Start Simulation, né? Tem stop, tem, vejamos outras, aqui, tem várias coisas, na verdade, né? Mas, vejamos, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, quero que uma coisa que seja um pouco relacionada com o que a gente falou na aula anterior. A ver, cadê? Uhum. Vejamos. Não sei eu acho que ainda tem, né? Sim, X, except. Join. Aqui, ó, sem join. Esse é um tipo de comando, né? Que diz o quê? Coloque, estabeleça um máximo de força, né? Por exemplo, né? Mas aqui, por exemplo, esse aqui é interessante, a gente pode utilizar hoje. Ele aqui obtém, né? Obtém, ou seja, que ele envia para o MATLAB a posição atual de uma junta. Isso pode ser importante, né? Então, é basicamente isso, né? Então, se eu pego lá sim ponto e faço isso aqui, lá, se eu pego aqui, ó, por exemplo, eu digo isso aqui, em ponto e colocou isso aqui, ele vai pegar o cenário atual e vai me devolver a posição de uma junta. Claro que, obviamente, isso aqui vai depender de alguns parâmetros, mas a filosofia disso é basicamente essa. Então, aqui, esse programa que já está pré-pronto, né, ele é o seguinte, ele utiliza isso aqui, ó. Sim, get objects, ou seja, ele vai obter todos os objetos que estão na cena. Na cena, eu tenho o quê? Nada, não tenho absolutamente nada. Na verdade, bom, não é que não tenhamos nada, né? Ele vai ter o quê? Segundo a hierarquia, a gente tem um dummy e tem um chão, né? Então, vamos a ver como que funciona isso aqui, né? Primeiro, ele vai precisar o quê? O cliente ID, né? Que, na verdade, é esse objeto que já foi criado. Em outras palavras, ele vai precisar saber por meio de, por qual caminho, por qual thread, né? Por qual caminho concorrente ele está se comunicando com o Coppelia. Esse caminho é esse aqui. Pronto. Isso por um lado. Por outro lado, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo bom, esses comandos aqui, né? São próprios dessa estrutura get objects, né? Mas tipo se a gente quiser ver, é somente a gente consultar aqui, ó, é só copiar isso aqui, copiar e procurar aqui, né? Então eu vou colocar aqui só para sem cargo de consciência ver o que significa isso, né? Então aqui está, ó, precisa do cliente, né? Que é um número que corresponde à conexão, sendo que se ela é negativa é porque certamente não houve conexão, mas se ela for um número maior que -1 é porque a conexão foi sucedida, né? E aqui temos o tipo de objeto e o modo de operação. Para a gente aqui, por exemplo, nessa estrutura aqui, o mais importante é o modo de operação, porque o modo de operação vai depender muito de como os dados vão ser enviados, né? Então isso é interessante, mas assim, aqui ele está colocando que o modo de operação é esse aqui, Out Mode Blocking, né, que está explicado também aqui, né, vamos ver aqui, modo de operação, aqui, sim, Out Mode Blocking, certo? Esse aqui, certo? Então, o que significa isso? Como são enviados os dados? O comando é enviado e a função aguardará pela resposta atual e a devolve, né? Esse é basicamente como o modo de funcionamento, mas geralmente esse aqui é o mais usado, né? E é o que vem por padrão, né? Então a gente não vai muito mexer nessas coisas. O curso também não é sobre VRAP, né? Mas só queria não deixar por fora esse detalhe, tá? Bom, então aqui está. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai, pelo visto, me entregar um valor aqui, ó,
e um outro elemento aqui. O que significa isso? De acordo com isso aqui, ó, ele vai retornar um código da operação e vai devolver uns elementos em forma de matriz, né? Então, segundo esse programa, OBJ, objetos, né? Ele vai ser o que? Basicamente, ele vai vai representar uma matriz, né? Com todos os elementos que estão lá, né? Então, vamos testar logo e aí a gente vai entendendo melhor, né? Embora isso não seja o objetivo da nossa aula, só estou querendo explicar como é que funciona essa questão de conectar MATLAB com VRAP. Então, vou fazer aqui o quê? Vou pegar isso aqui, eu vou executar bom, outra coisa, uma dica, né? Uma dica. Se você for fazer isso, é melhor você primeiro começar com o VRAP e depois executar o MATLAB, tá? Se você executa o MATLAB, ele vai querer se comunicar e o VRAP está como? Não está em andamento, não está em execução. Então, ele vai provavelmente cancelar antes de você dar o play, né? Então, assim, não é que seja obrigatório o que estou falando, mas caso você demore um tempo em dar o play, aí vai dar esse probleminha, mas não é grande coisa também não. Então eu vou dar um play aqui, ó, o Coppelia, e agora um play aqui, certo? Aqui aparecem as mensagens, né? Observem. Diz número de objetos no cenário, 16, né? Está dizendo que tem 16 objetos, né? E bom, ele deu um erro aqui. Ele disse que tem um erro na linha 26. Cadê? Aqui. Bom, vamos de novo. Muda. Bom, pelo visto, isso aqui deve estar acontecendo por causa dessas modificações na nova versão, mas ele está dizendo que não encontrou esse elemento aqui. Estranho. Bom, mas vamos lá. Eu vou executar ele passo a passo, né? Só para gente. Vamos. Pronto. Aí está. Observem que esse elemento sim, né? Ele é um elemento que, como já disse, ó, ele contém todos os é uma estrutura, se falássemos em outras linguagens, seria uma estrutura que contém vários elementos, né? Eu vou parar aqui o Coppelia, tá? Certo? E observem que, estando aí, né? Vou dar um step. E ele chegou aqui. O cliente ID deu -1, percebem? Porque eu parei a conexão com o overwrap, né? Aí ele deu -1, então evidentemente aqui não vai entrar, vá para o else e aí. Falhou a conexão com que é justamente isso aqui. Então, vou colocar aqui falha na conexão. Pronto. Pronto. Segue e finaliza o programa. Agora sim, vejamos o que está acontecendo aqui quando ele estabelece a conexão. Salvamos aqui, eu vou executar de novo. Aí, o cliente ID 0. Aí agora deu certo. Então ele vai entrar aqui, conexão, pronto.
E aqui ele vai vir e executa esta opção, né? Sim, né? Objetos, aqui, ó, tem 16 objetos, né? De onde tirou esses 16 objetos? Então, a gente teria que ver aqui, né? Teremos que contar se realmente tem 16 aí. Exatamente, são 16 objetos. Contando tudo isso que está desplegado aqui, dá 16. Então, é isso mesmo. Tem 16 objetos. E, por outro lado, né? Observem também que eu vou seguir aqui, né? Isso aqui, na verdade, é só para verificar se quantos objetos estão assim, bom, isso aí. Aí ele vai colocar os 16, dá um pause de 2 segundos, pronto. Define um clock, tá, pronto. E aqui, esse parâmetro aqui é o que está dando problema, mas isso aí é próprio desse script, né, que já estava parcialmente feito. Vamos ver se o problema está aí. Pronto, é isso mesmo. Bom, para ser sincero, agora não saberia dizer qual foi o problema aqui, porque esse script é um script que já vem lá nas pastas do Coppelia assim, não sei qual o objetivo, mas pelo visto, e eu acho que não, tem a ver com a versão sim, porque eu acho que eu já testei isso em uma versão mais anterior, e em uma versão anterior, de fato, e funcionava, né? Deve ser que alguma coisa mudou, né? E provavelmente isso aqui já não funciona com esse comando, né? Então, ele está dizendo que não está encontrando esse comando aqui, que está interno dentro, que faz parte, né, desse outro comando, então, etc. Enfim, aí, o que a gente faz? Ó, simplesmente isso aqui eu não vou utilizar, né? Tudo isso que está aqui, aliás, a ver, vamos ver. Bom, isso aqui também não. A gente não vai usar isso aqui, e isso aqui também não. A gente não se interessa com nada disso, certo? Salva e deixa assim, tá? Até aí, o que a gente fez? Bom, basicamente, né, eu vou inclusive tirar isso aqui. Só explicando, né, o que isso aqui é. Né? Vamos só... Não quero deixar muita coisa solta, por isso que eu estou colocando isso aqui. Isso aqui, na verdade, é uma boa sugestão. Por quê? Porque cada vez que você for, né, de alguma maneira, né, finalizar a comunicação, né, com o Pele assim, né, é bom verificar se de fato esse comando que você enviou antes de se desconectar foi de fato enviado e recebido pelo Coppel. Assim, essa estrutura que faz isso, o nome dela é bem sugestivo, como por exemplo em Linux, né, que se utiliza o comando ping, né, pois aqui é isso aqui, né, basicamente isso. Ele verifica o tempo desse ping, né, se houve um tempo, então pronto, então tá ok, né, então é porque definitivamente houve, né, uma comunicação de ida e volta, né. E agora sim, para fechar, você faz isso aqui, né? Lembre que aqui, ó, aqui utiliza o mesmo comando, mas utiliza o -1, certo? Que é para fechar tudo que estiver em andamento, e aqui é para fechar o atual. Nesse caso, cliente ID, que é justamente esse que está aqui. Pronto. Então, com isso aí é que a gente vai trabalhar, né? Então, já que eu expliquei isso, vou apagar isso aqui e vamos nos focar agora em acrescentar algumas coisas lá, né, no próprio VRAP. Então, vejamos, comecemos por limpar isso aqui e vejamos um robô que já esteja pronto, né, o UR5, que já tínhamos falado na aula anterior, né. Então, pronto, o UR5, né, é um robô que possui 6 juntas aqui, né, certo? E a gente vai fazer o quê? Comecemos por, né, estabelecer a comunicação, mexendo em algumas coisas desse robô, principalmente, ou pelo menos como para já
entrar em matéria, vamos a modificar as posições das juntas, né? Então, vamos lá. De antemão, sabemos que é um robô que possui seis juntas de revolução, né? Então, como possui 6 juntas de revolução, teríamos 6 ângulos, né? Que seria o ângulo de rotação da junta, né? E como cada junta contribui com 1 grau de liberdade, então esse robô possui 6 graus de liberdade, certo? Bom, então vamos lá. Primeiramente, mandemos isso para aqui um pouquinho e pronto. E aqui coloquemos, bom, vamos colocar aqui um comunicação com o R5. Pronto, né? Ponto e vírgula. Podemos colocar, então, um vetor que nos identifique, primeiramente, todos os elementos do lado. Então, assim, inicialmente, né, você vê que aqui todas as juntas já têm um nome, né? Essas juntas, né? Então, as juntas, você pode trocar o nome, né? Então, vamos colocar aqui junta 1 para você saber que o nome, exatamente como você coloque aqui, vamos colocar junta 1, junta 2, junta 1, junta 3, junta 4, quatro, 5 e junta 6. Feito isso, salvamos aqui. Pronto. E aqui no MATLAB, a gente vai criar um vetor, né? Um vetor de caracteres, ou não, de string, na verdade. Por quê? Porque cada nome é uma string, né? Então, vamos colocar juntas, né? Igual, colocamos entre chaves aqui e colocamos entre aspas, colocamos os nomes, né? Junta 1, né? Junta 1, junta 2, junta 3, 4, 5, 6. Pronto. Feito isso, já temos um vetor que contém todos os nomes exatamente como estão no Coppelia, né? Aqui, inclusive, às vezes você muda o nome, mas continua anterior, né? Bom, junta 1, junta 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui está, né? Pronto. Feito isso, a gente precisa criar, ou melhor, ter acesso às juntas por meio de seus nomes, né? Por quê? Porque o que você tem aqui até o momento são os nomes no MATLAB, mas o MATLAB ainda não sabe que isso aqui corresponde a uma junta no Coppelia assim. Então, a gente tem que criar uns objetos que identifiquem as juntas, né? Então, vamos fazer isso aqui a maneira de teste, né? Existe aqui no manual do API, né? Para MATLAB, um comando que é esse aqui. Get object. Aqui está. Né? Esse comando aqui. Observem que esse comando diz o seguinte, eu vou pegar, copiar a estrutura toda e vou colocar aqui, para a gente já ir se acostumando, né? Então, por exemplo, esse aqui ele vai retornar um código do tipo numérico, então vamos deixar o nome da variável desse jeito. E ele vai devolver um número, mas esse número aqui, vou explicar da seguinte maneira, é como se fosse um RG daquele elemento no cenário. Então, esse número quem vai dar? O próprio Coppelia Sim. E o MATLAB vai devolver para você
um número que representa esse objeto. A gente precisa desse número, porque para a gente existe um nome, junta 1, mas para o MATLAB e o Coppelia existe um número que representa esse elemento. Então, aqui a gente vai dar o nome handler, né? Ou vamos colocar melhor junta, junta, né? Aqui nomes. Assim, melhor. E aqui colocamos somente. Qual é o cliente da comunicação? Já está definido, que é esse aqui. Então, deixamos aqui desse jeito. Pronto. Ele precisa de um string que represente o objeto. Esse string seria qual? Bom, pode ser um desses todos, né? Então, vamos supor, a maneira de teste, que eu vou querer acessar somente uma conexão com a junta 2. Assim, do jeito que está aí. Pronto. E aqui, evidentemente, o tipo de operação, né? O tipo de operação, como já disse, a gente vai utilizar esse aqui. Esse aqui, esse aqui, né? Como se acessa isso? É somente colocar o elemento da conexão, que é esse aqui, sim, ponto, e colocamos o tipo o modo de operação, né? Certo? Tá feito aí. Então o que significa isso aqui agora? Significa que quando eu der um play aqui no script, no MATLAB, e eu der um play no VRAP, ele vai me devolver um objeto numérico que vai representar a junta número 2, né? Então, só para testar isso aí, vamos aqui, vou dar um play aqui e depois um play aqui também. Vamos fazer passo a passo para ver aqui, ó. Cliente igual a quanto? 0. Então, a conexão foi sucedida, tá? Tá, comunicação com o R5, aí, ó. Pronto. Observem que isso aqui foi a gente que criou no MATLAB, né? Mas agora eu vou fazer isso aqui, ó. Opa, aconteceu um erro aqui, tá dizendo que tem que ser do tipo double, tarará. Sim, get pop. Ok. Gente, isso aqui foi um erro, mas um erro de escrita meu que eu esqueci. Lembre que tudo isso aqui é uma propriedade de quem? Do objeto, né? Vou executar de novo aqui, ó. Esse sim, tá? Então, observem que aqui tem sim, sim x. Bom, é uma lista enorme, né? Não dá nem para ver aqui. Minha tela não dá nem para ver tudo, né? Mas dentro dele tem um objeto, né? Um método, e esse método é esse, certo? Como eu escrevi ele desse jeito, não vai aparecer justamente porque eu não estou usando, né, a regra que é colocar o elemento que representa a conexão, ponto, né? E aí sim. Então, do play, ok, salvo e de novo, né? Aí está, pá. E aí está. A junta é o número 21. Então, o número 21 agora é o número que representa a junta 2. Quem colocou esse número? A própria comunicação que foi estabelecida, né? E o próprio getObject, né? Que é o método do elemento de comunicação SIM, né? Que a gente definiu, é o que vai dar esse número. Então, por esse motivo, eu vou fazer o seguinte, vou criar, então, um vetor, aqui, ó, joins, um vetor de zeros, porque tudo que ele vai me devolver são números, então eu vou colocar um vetor de zeros em MATLAB, né? 1 até 5, perdão, 5, não, 6, né? 6, porque são 6 juntas, né? E aqui vou colocar joins, e vou colocar aqui joins 1. E aqui vamos colocar, ao invés de junta 2, entre aspas, vamos colocar join names 1. Estaria apontando para o primeiro elemento, que é um string, né? E aqui estaria colocando o valor numérico no primeiro elemento dessa matriz, desse vetor de zeros. Pronto. É mais, se a gente quisesse ser um pouco mais rápido com isto, seria o quê? Simplesmente um for i igual a 1 até
Vamos colocar ela inteira. Comprimento de join names. Caso seja o caso que você queira colocar um robô que tiver mais uma junta aqui, então você não precisa mudar o comprimento do for já, ele vai mudar com esse comando aqui, né? De maneira rápida, né? Aí pronto. E aqui colocamos um end, certo? E aqui colocamos um i. E aqui colocamos um i também. De tal maneira que ele vai ficar acessando o string e me vai devolver um número na posição i, ou seja, 1, 2, 3, que corresponde ao nome da junta, né? E vai ficar fazendo isso até que ele finalize, né? O vetor de join names, né? Pronto. Conclusão disso aí. Esse return code é um código que determina que também foi feita essa operação, né? Isso aqui. Se ela foi corretamente, se ela aconteceu de maneira correta, perdão, então, o que significa? Significa que ele me vai devolver um número, e esse número pode ser um número negativo, caso dê errado, e pode dar um número qualquer, número diferente de negativo, se for certo. E ok. E aí tá tudo tranquilo, né? Pronto. Então agora a gente já criou uma maneira, digamos, mais rápida, recursiva digamos assim, de obter todos digamos assim, todos os RG, né, dos elementos que a gente quer controlar lá. Como a gente quer controlar cada junta, né, então a gente tem um RG agora para cada junta. Vamos ver isso aqui agora, certo? Observe que join names são os nomes, simplesmente, e aqui tem o vetor de zeros, né? Vamos ver o que acontece aqui. Mais uma vez, aqui tem outro probleminha. Ele está dizendo que o vetor de zeros, ele tem que ser do tipo... peraí. Aqui, perdão. Tá. Bom, esse problema aqui já acontece muitas vezes. Ele sempre dá um problema por causa do tipo de dado, né? Esse join zeros, se vocês veem aqui, joins... que na verdade eu vou executar de novo. Você não tem que incrementar esse i dentro do for, não, professor? Não, aqui ele já faz um por um. Aqui, dessa maneira aqui ele já faz. Ele incrementa o i sozinho. Uhum, Beleza. Agora, aqui tem um problema com o tipo de dado, né? Observem que joins, ele é double, né? Existe uma certa divergência nisso aí, porque aqui ele nunca diz, né, qual tipo numérico que você tem que dar para isso aqui. Só diz que é numérico, né? Então, quando dá double, parece que é problema, né? Então, não tem nem como fazer isso aqui, porque aqui não é C, mas, enfim. É, E aí, pronto. Disse que conversão para unit 8 não é possível, né? A partir dessa célula, né? Que seria falando disso aqui, né? Então, o que acontece aqui, então? O que acontece? Vamos ver se... Deixa eu ver aqui, perdão. Troquemos isso aqui. Acho que isso aqui também é um possível problema, mas... Bom, aqui, ó. Pronto. Então, meu problema não era nem esse. Meu problema era a chave, né? Aqui utilizei parênteses e era a chave, né? Vamos lá. Pronto, terminou aqui. Observem que o joins agora ficou com... Eu vou colocar aqui o joins. Continua sendo estranho. Não tinha por que dar isso aí, não. E, além disso, bom, está dando uma coisa que não é.
Tem um jeito de solucionar isso, só que eu estou ainda experimentando aqui se dá para fazer de outro jeito, porque é muito chato não poder utilizar o for para esse tipo de comando, né? Porque às vezes você tem muitos objetos e você não quer utilizar isso um por um, né? Como seria a solução mais, digamos assim, mais óbvia aqui agora, né? Vamos ver se aqui dá. Estou indicando que uh-uh. Vamos ver aqui uma coisa. Não, ele não vai funcionar assim, não. De fato, tem que ser um por um. Mas isso tem a ver muito com o problema do tipo de dados que eu estava falando inicialmente. Então, vamos fazer o seguinte: do jeito que já estava, né? Simplesmente eu vou colocar aqui. ah, Pronto. E aqui vamos colocar 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui também 2, 3, 4, 5 e 6. Rodamos aqui mais uma vez. Tá? Pronto. O programa finalizou. Ah, eu tirei aqui. Quero que a gente veja passo por passo. Tá? Então aqui está. Aí ele vai criando. Tá, tá, tá. E aí vocês observam que. Pronto. Vamos ver aqui. Joins. Bom, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos iniciar de novo aqui. Para aqui, iniciar aqui, pronto. Vamos lá. Tá, 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 tá. E aí? Uhum. Então, return code é 0, pronto, tá tudo ok. E, bom, tudo indica que tá funcionando, mas vamos lá. Vamos, o que a gente quer, né? Vamos interagir com isso. Já que ele gerou, então, nesse vetor aqui, joins, eu tenho um número para cada. Eu vou ter um número para cada, para cada elemento, né? Para cada junta, né? Certo? Então, nesse caso, para junta um, né? Que seria o primeiro elemento dessa estrutura aqui, né? Eu vou ter um número aqui, na posição um do vetor joins. Pronto. Certo. Agora sim, tem uma outra instrução que também está aqui dentro do MATLAB, que seria essa aqui, sim, x, set, join, target, position, aqui. Pronto. Essa aqui. Vamos utilizar essa aqui, certo? Como já tenho uma conexão feita, garantida com o Coppelia, eu vou pedir para ele fazer o seguinte. Eu quero que ele venha aqui e pegue uma dessas juntas. Então, por exemplo, eu quero me comunicar. Bom, eu vou utilizar o cliente que já está garantido, né? Eu vou querer que ele devolva um número para indicar se esse comando funcionou ou não. Então, vou deixar com o mesmo nome. Não importa que todos fiquem com o mesmo. Por quê? Porque isso aqui é momentâneo, né?
Quando isso executa, quando ele executa essa linha, ele devolve um código. E esse código você não vai utilizar para nada, pelo menos aqui não, né? Então, ele executa o seguinte, altera o código anterior, mas isso aí para você não está fazendo nenhuma diferença, porque você não está usando esse código para nada, né? Então, você não está querendo saber propriamente, dar, ou melhor, dar a cada conexão um valor diferente. Você pode sobrescrever uma mesma variável e acabou, sabe? Tipo, isso não vai complicar a situação aí, não. Agora aqui, onde ele diz handlet, join handlet, é porque ele está pedindo o quê? Aquele número que representa aquele objeto. O número que representa alguma dessas juntas vai ser um desses aqui. Por exemplo, vamos pegar a junta 2. Então, eu pego isso aqui e coloco aqui. E pronto. A posição, bom, isso é o que a gente quer. E o modo de operação, continuamos com o mesmo. Então, pronto. Aqui, um número que representa isso. Pronto. Número que representa a posição. Importante, overwrap não fala isso aqui de cara, né? Tipo, muitas vezes você vem aqui e diz target position. É o quê? É um argumento, um parâmetro que significa a posição desejada da junta. Pode ser angular, se for uma junta de revolução, ou linear, se você tiver uma junta prismática. Beleza, só que aqui vem a questão. Esse valor de ângulos é como? Em graus, radianos? É isso que importa. Por quê? Embora você venha aqui no VRAP, eu dou 2 cliques aqui, aparece que a posição é em quê? Em graus, né? Aparece aqui degrees, né? Degree. Existem algumas coisas que ele já fala, né? Então, por exemplo, eu vou ver aqui, ó. Ele diz, ó, todas as unidades que vão vendo da API são em metros, quilogramas, segundos, e ele faz questão de colocar em negrita radianos, e não é à toa, porque muita gente pode raciocinar o quê? Ó, se aqui é metros, quando é metros, se aqui é degrees, quando é ângulos, né? Se aqui é massa, quilogramas, então eu imagino que se é ângulos, aqui, se aqui aparece ângulos igual a graus, então é porque lá também deveria ser, né? Mas não, ele pede para você colocar em radianos, tudo, sempre. Então, isso significa o quê? Eu vou querer colocar aqui uma posição em radianos, né? Mas como eu estou acostumado a colocar lá no VREP em graus, então coloquemos um ângulo aqui, θ, igual a 90 graus. Só que aqui eu vou pegar esse θ, de tal maneira que eu eu coloque aqui o ângulo em graus, como eu quero, mas aqui eu vou transformar em radianos, multiplico por π, dividido por 180. E pronto. Então, já não tenho que me preocupar em, eu vou mandar em radianos, faço a conversão. Não, a conversão você faz aqui, mas aqui eu passo já em graus, né? Certo? E ponto e vírgula. Vamos ver se isso está ok. Estar, né? Mas, bom, vamos lá. Aqui, passo a passo, né? Θ igual a 90 e pronto. Beleza? Isso aqui é normal acontecer, porque primeiro por 2 coisas. Uma, aqui estávamos faltando colocar o objeto que representa a conexão, a comunicação, perdão, com o Coppelia e ponto, né? E por outro lado, tem que botar para rodar né, o, o Coppelia, né? Então, vamos botar para rodar o Coppelia e aí? E pronto. Aí está. E aí está. Então, observem que a junta, nesse caso 2, ela se movimentou. Isso aqui que estávamos verificando, tenho certeza que tem a ver com a nova versão, porque agora isso aqui está devolvendo somente números, né? 0, 0, 0, 0. Mas isso aqui não representa o número em si que deveria ser... tá. Os que estavam aqui. Tudo bem, tudo bem. Então tá aqui, ó. 1, 2, isso mesmo, 3. São esses números aqui, gente.
Então pronto, né? Tá feito, né? Agora o que podemos fazer? Um for aqui rapidamente. Podemos fazer um for aqui. Paramos aqui a simulação no Coppelia. E aqui podemos fazer o seguinte. For i igual a 1, né? Até comprimento de names. Finalizamos, ok? Nesse for, então, o que vai acontecer? Ele vai ir junta por junta, né? E vai fazer um movimento, né? Podemos pedir para que ele faça isso. Ah, e obviamente, se eu vou querer movimentar todas as juntas, então já não vou precisar de um ângulo, vou precisar dos 6 ângulos, um ângulo para cada junta de revolução. Então vamos criar um vetor, né? Se eu tenho 6 juntas de revolução, temos 6 ângulos para modificar, logo temos 6 graus de liberdade. Então, temos que ter um vetor, né, que represente isso, esses 6 ângulos, 6 graus de liberdade. Vamos chamar ele de θ, e aqui vamos a colocar o primeiro ângulo, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Digamos que eu quero 90 na quarta junta, 30 na primeira, 15 na segunda, 45 na penúltima. Então, vamos aqui, executamos aqui também, pronto, e aí vai. Ele deu um else, por quê? Porque a gente executou, como eu disse, a simulação bem depois do MATLAB, então por isso eu sugiro fazer ao contrário. Então vamos aqui de novo, executei a simulação, pronto, e agora executei o MATLAB, vamos aqui um por um. Então, fazer esses ângulos, né? Então, começamos pela primeira. Aí já movimentou a primeira. Movimentou a segunda. A terceira não movimenta. A quarta, quinta e pronto. E aí está. Né? Pronto, então, desde esse ponto de vista, o que significa isso? É bem simples, né? Esse script, inclusive, eu vou deixar aí no Schoology para que vocês mexam nele e tudo. Mas, tipo assim, como vocês podem ver, não é muito... Não é complexo trabalhar com ele, né? É somente a gente se detalhar com os comandos, né? E para isso é bom você sempre estar da mão perto, né? Com os comandos, né? Que a API do MATLAB sugere, né? Então, isso seria um ponto a favor, tá? Bom, é, é isso, né? Então, vamos fazer agora um pequeno modelo, rascunho, né? Aí, o que eu fiz até o momento foi utilizar um robô que já estava pronto aqui no VRAP e comuniquei com o MATLAB, né? É só isso, né? Agora a gente pode fazer um modelo aqui, né? Então, eu vou salvar isso aqui como aula 04. Vamos criar uma outra cena aqui, que eu vou salvar como aula 04B, certo? E vamos criar um cenário, né? Rápido, um rascunho, certo? Levando em consideração o que eu mostrei na aula anterior. Então, vamos criar aqui vamos colocar um cubo aqui. Vamos dar Vou maximizar aqui um pouco. Eu vou colocar uma junta, adicionar junta, né? Então, eu vou colocar aqui uma junta de revolução. Pronto. Eu vou colocar ela como filha do cubo aqui, certo? E vou trazer ela um pouquinho para cima, né? Aí, pronto. Certo? Vamos trazer um outro cubo, né? Vamos colocar um outro cubo aqui. E vamos colocar ele como filho dessa junta. Vamos subir ele. Opa, não era isso, era aqui. Aí, pronto. E vamos também, né, colocar uma junta prismática
Aliás, podemos colocar uma junta de revolução aqui também. Por exemplo, uma junta de revolução aqui, nesse cubo, certo? Só que vamos deslocar ela em X somente. E vamos deslocar ela agora só para C. Pronto. Podemos copiar ela, Ctrl C, Ctrl V, e agora deslocamos ela em direção X. Pronto. Podemos agora trazer mais dois cubos. Então, observem que essa junta de revolução ficou solta, mas aqui está aqui aderida ao cubo, a esse cubo aqui, né? Então, essa aqui, embora pareça que esteja aderida, ela não está na hierarquia, né? Então, temos que trazer ao cubo aqui, ó, certo? Então, agora, esse cubo é pai dessas duas juntas, né? Agora queremos que essas duas juntas sejam pais de seus respectivos corpos que a gente vai colocar agora, que são a maneira de cilindro, né? Então, adicionar dos cubos, podemos colocar eles mais estreitos em Y, então podemos colocar 0.02, deslocamos em X, subimos em C, deslocamos um pouquinho em X, não. Aí, pronto. Ctrl C, Ctrl V, tá? E trasladamos em X também. Pronto. E aí está. Só que, mais uma vez, essa aqui tem que ser filha da junta 0, né? Então, cubo 1, filho da junta 0, né? E cubo 2, filho da junta 1, né? Para que fique assim, né? Esse par. Cada um par, né? Pronto. Podemos ainda colocar mais outra junta? Podemos. Tipo, vamos colocar agora assim uma prismática. Então, por exemplo, uma prismática aqui. Vamos mexer ela em C. Aqui. Pronto. E vamos colocar um cubo. Ah, bom, e essa prismática tem que ficar onde? Esse cubo aqui seria o pai dessa prismática, né? Então a gente pode pegar a prismática e trazer para aqui. Pronto. E aí ficou a prismática. Só que a prismática vai ser, por sua vez, pai de um outro cubo. Vou colocar esse outro cubo aqui. Vamos deslocar em C. Pronto. E aí está. Certo? Demos play aqui para ver o que acontece, ó. Certo? Caiu por quê? Porque, evidentemente, vamos ter que verificar também, né? Que configurações a gente está dando para cada objeto, né? Então, esse aqui vai ser estático, né? Eu não quero que ele se movimente. Então, aqui em propriedades dinâmicas, vou colocar ele estático. Pronto. E reativo. Beleza. Ou seja, que nenhum objeto pode atravessar ele. Esse aqui, eu vou colocar ele como dinâmico e reativo. Esse aqui, dinâmico e reativo. Esse aqui, dinâmico e reativo. Esse aqui, dinâmico e reativo. Pronto. Tudo bem. Agora vejamos as juntas, né? As juntas. As juntas, essa junta aqui, ela é o quê? Ela habilitou motor e habilitou controle por loop fechado, né? Por loop, né? Controle loop fechado, malha fechada, certo? Essa junta que está aqui, também habilita o motor e habilita o loop. Aqui também habilita o motor e habilita o loop. E a prismática também habilita o motor e habilita o loop. Pronto. Com tudo isso, demos play. Aí, esse objeto já não cai porque a junta agora já não é mais passiva, agora é ativa. Quando você habilita o motor e habilita o loop, ela fica ativa, ou seja, que ela não vai ser modificada por algum corpo, né? Ela modifica a posição do corpo, né? Em outras palavras, né? Então, pronto. Do jeito que estava antes, ela seria passiva, né? E observem aqui, mais uma vez, observem, né? Vermelho, dinâmico, cinza, estático. Pronto. Tiro isso aqui, pronto.
E agora, o que mais vamos fazer aqui? Bom, vamos acrescentar mais uma coisa aqui, como para ficar tá. Vamos colocar aqui uma outra junta em Y, certo? Vamos subir ela em Z, colocar ela por aqui. Mas vamos rotar ela agora com relação ao próprio marco dela em Y. Vamos colocar ela 90 graus. Assim, pronto. E posteriormente podemos copiar isso aqui, ó. Ctrl B, né? E colocar. O que a gente pode fazer? Ah, bom, podemos levantar ela em C um pouco. Podemos rotar ela com relação ao seu próprio marco em X, 90 graus. Pronto. Podemos trasladá-lo um pouco com relação a Y no marco global, tá? Baixamos em C um pouco. E movimentamos em X também. Alinhar aqui, um pouquinho mais em Y. Um pouquinho, mas não dá, então vamos colocar no 0.01. E aí tá, pronto. Só que essa junta tem que ser filha dessa aqui, cubo 3. Então, pronto aqui. E essa junta, por sua vez, pai do cubo 4. Pronto. Observemos. Ah, bom, isso aqui ficou não ficou tão. Vamos movimentar em C. Um pouquinho. Pronto. Agora acho que já foi. Damos play e observem. Ah, mas essa junta é o que? Ativa. Então vamos colocar ela aqui. É ativa, né? Habilita o loop. Isso aqui, por sua vez, é ativo, dinâmico e reativo. E pronto. Damos play e está. Então, pronto. Desse jeito, temos o quê? Temos quantos objetos aqui? Então, agora podemos dar nomes, né? Para que a gente possa se comunicar com facilidade com o BREP, né? Com o MATLAB, perdão. Então, comecemos pela... Vamos chamar isso aqui de L0, certo? É o estático, lá embaixo. Esse aqui vamos chamar de L1. Então, L1. Opa, tem que dar stop, né? Aqui vamos chamar de L1. Certo? Esse aqui vamos chamar de L2. L3. Esse aqui, L4. E esse aqui, L5. Pronto? Ah, os nomes das juntas, evidentemente, né? Então vamos colocar logo aqui, vamos colocar J1. Junta 2. Junta 3. Junta 4. E junta 5, né? Prontinho. Beleza. Feito isso, salvamos também, né? E voltamos aqui. O que foi que a gente fez então? Vamos colocar aqui então J1, J2, J3, J4. Pronto, né?
Vamos fazer algumas modificações aqui. Vamos colocar, por exemplo, um pause, né? Pause, que é aquele comando no MATLAB que nos permite, né, esperar um tempinho, né? Gerar um retardo aí, um delay. Feito isso, então agora somente seria verificar, né? Tipo, J1 tá tudo certo aqui, né? Pronto. É somente a gente rodar aqui, bota para simular aqui e bota para simular aqui. Se não funciona, vai ser por simplesmente um fato. Não tem script que estabeleça a comunicação do MATLAB com isso. Então, evidentemente, aqui não vai ter isso. Então, vamos ver. De fato. Então, percebem que falha na conexão. Pronto, não teve conexão. Então, é simplesmente você vir aqui, dá um adicionar, dummy, coloca aqui, sei lá, script. A ele coloca adicionar script filho, né? Não thread e coloca aqui sim, né? Sim, remote API ponto start 19.999. Pronto. Fechou, salvou, executa o MATLAB também. Observem que aí está. Certo? Observem que eu coloquei um valor aqui, né? De quanto foi? Bom, esse aqui, a prismática era J4, né? J1, 2, 3, 4. Coloquei 90, né? Só que aí está. Aí onde entra a questão de se percatar muito bem da questão das dimensões, né? Tipo assim, essa prismática aqui, ó, ela diz que a máxima posição é 1 metro, né? 1 metro, certo? E o que está dizendo aqui, né? 1 metro. Aí, pronto. E aí eu coloquei aqui que é número 30. Esse 30 aqui é o quê? Está em graus, né? Porque estou falando da junta 1, que ela é de revolução. A 2, 3 são de revolução também. Quando chega na 4 é prismática. Então, esse número eu tenho que interpretar como uma dimensão associada a uma prismática, que seria, nesse caso, distância, né? Então, metros. Então, evidentemente, eu não vou colocar um número acima de 1, porque é o máximo, a menos que eu também coloquei aqui um valor diferente, né? Posso colocar aqui 2 metros, uma coisa bem hipotética aqui, tá? Então, se eu tenho 2 metros, eu não vou colocar aqui 5, 90 seria um exagero. Então, eu vou colocar o número entre 0 e 2, né? Que, né? Respeitando, né, sempre os limites, né? E esse 45 seria aqui de J5, né? Só que observem que eu coloquei um J6, aqui só tem até J5, né? Então, não precisava, aliás. E aqui, eu só vou comentar, pronto. E aqui, tiro isso. Pronto, mais uma vez, vamos rodar aqui e aqui. Onde está o problema aqui agora? Já não está no 0,5, agora o problema está em que quando eu pego esse 0,5, eu passo aqui como se fosse um elemento de ângulo, né? Então, aí a gente tem que, né, fazer alguma coisa que não for, né, rapidamente, né, alguma coisa. Então, por exemplo, se I é igual a, que número é? 1, 2, 3, 4, né? Então, passa de outra maneira, né? Tipo assim. O número vem direto, né? Não precisa fazer conversão, né? Porque o número seria metros, né? Então, deixa em no valor numérico que foi passado. Caso contrário, né? Então, faça do jeito que eu estive fazendo, né? Pronto. E end. E end também para o Ford. Pronto, aí está, né? Display aqui. Resetamos aqui e damos play aqui novamente. Damos play aqui e aí está.
que eu fiz aqui, se igual a 4 faz isso aqui, que é 1, 2, 3, 4. Alguma coisa está errada aqui nesse... Vamos ver de novo. Na prismática temos posição mínima, 2, deixa eu ver aqui, ok. Na verdade, essa aqui é a posição do intervalo, né, metros, mas aqui está dizendo que a posição mínima é isso aqui e a posição, deixa eu ver aqui, o comprimento, aliás, da junta prismática é 0,150. Então, ainda estou acima disso, né? Então, é 0. Botemos 0,01. Pronto. Não, isso aqui está errado mesmo. Então, não é isso aqui, não. Tá? Igual a 4. Então... 4 aqui. Vamos ver aqui. Ver aqui. Set target position. Então, isso mesmo. Em metros, né? A gente está passando 0,01 e ele está sempre se comportando assim. O que pode ser aqui? Mas aqui não é. Tá certo. É isso mesmo. Peraí. Se eu tinha feito isso aqui, e aqui também tá errado, porque eu estou apontando isso. É aqui, né? Bora ver se é isso aqui. Isso mesmo. A gente estava colocando o θ, mas sem apontar para o ponto, né? Para o elemento dentro do vetor, né? Mas é isso aqui. Bom, isso aqui é um esboço, né? Tipo, um esboço onde você pode fazer essa comunicação, você pode fazer o esboço que você quiser. Imagine esse cubo aqui, ao invés de ser um cubo, você faz uma coisa mais elaborada, talvez, né? Num outro programa de CAD, né? E aí você traz para ele como OBJ e pronto, né? Então, já antes de finalizar essa aula de hoje, que é a parte introdutória, né? Porque esse programa que eu fiz aqui agora com vocês, ele vai ser utilizado de maneira acumulativa em todas as aulas, né? Por quê? Porque cada coisa que eu vou fazendo na sala de aula, eu vou tentar sempre simular aqui no VRAP. Tentar não, vamos simular no VRAP, certo? Vai gerar digamos assim, uma experiência, né, aí no teste, né, que com certeza vai ser importante para a lista número 1, que vocês têm aí pela frente. E aí o que eu espero, né, que à medida que eu evoluindo, né, a disciplina, esse código vai se enchendo de mais e mais características decorrentes do que a gente está vendo nos conteúdos, né, sobre cinemática, né? Então, assim, esse primeiro algoritmo é para isso, né? Para você ter uma noção de como você faz a comunicação e como é que você modifica características de juntas, né? Das juntas lá, né? Querendo ou não, a gente vai precisar modificar a posição das juntas em tudo que a gente trabalhar em cinemática, né? Esse semestre. Então, por isso, eu estou deixando assim, né? Indicado.
E agora o que eu vou fazer é simplesmente adicionar algumas coisinhas aqui nesse cenário. Na mesma pasta, se eu não estou errado, deixa eu ver. Ou não sei se na pasta da aula anterior, acho que eu coloquei um marco que já estava parcialmente feito, né? Mas eu vou explicar como pode ser feito, aproveitar que temos tempo aqui. Eu pego aqui, adicionar, de forma primitiva, cilindro, pronto, por exemplo. Eu tenho como fazer isso aqui. Pego isso aqui, editar e, deixa eu ver aqui, exportar, né? Exportar forma selecionada, pronto, né? Eu posso exportar ela na mesma pasta onde estou trabalhando, como um arquivo OBJ, né? Então, por exemplo, cilindro, né? OBJ. Exportar, pronto. Aí você vai na pasta, aparece aqui o cilindro. Quem tiver Windows, as versões atuais 10 e 11, né? Ele já tem um visor aqui, né? De 3D, né? Então aqui está o cilindro que a gente pegou aí, criou aí no próprio VRAP, como é uma forma básica, né? Um cilindro. Ele criou esse cilindro, eu exportei somente o cilindro, aqui está. Quer dizer que eu posso agora fazer o seguinte, eu venho aqui, eu apago esse cilindro, salvo a minha cena do jeito que está, sem cilindro, e agora eu posso vir aqui importar superfície cilindro, né? E aqui está. Importar, e aí está. Né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Podemos fazer figuras. Bom, eu vou fazer uma figura que a gente vai utilizar muito para não ter que perder tempo com isso nas outras aulas. Essa figura, vocês também podem elaborar para a sua lista de exercícios, ou podem pegar emprestada dessa que eu vou fazer aqui agora, tanto faz. O importante é que vocês saibam o que que vocês vão fazer na sua lista, tipo, tem que ter a coerência, né? Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Vou criar um marco, né? A gente vai trabalhar muito com marcos, né? A partir da próxima aula. Então, eu vou criar um marco aqui. Um marco parecido com esse que está aqui embaixo, do mundo global, só que eu vou criar um marco para colocar justo em cada junta. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui uma forma primitiva cilindro, e eu vou querer que o diâmetro dele seja bem pequeno. Bom, acho que ele ficou realmente muito pequeno. Vamos aqui modificar geometria, sim, então, conservando as proporções, vamos colocar aqui 0,1. E vamos colocar aqui 0,2. Aí, acho que aí tá bom. Tá bom. Pronto. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente dar uma cor a isso aqui. Esse vai ser o eixo Z, né? Que geralmente é na cor azul, né? Então, vamos colocar aqui uma cor azul. Azul, tá. Pronto. Já está. Podemos copiar esse mesmo componente, porque agora vamos fazer uma rotação dele com relação ao mundo em Y de 90 graus. Opa, não. Fiz errado. Com relação a ele mesmo, né? Com relação a ele mesmo, certo? No próprio marco em Y. Aí, pronto. Vamos trasladar ele um pouco em X e em Y. Abaixar ele um pouquinho em C. Aí, tudo bem. Podemos copiar e colar ele aí.
e vai ser a rotação dele com relação ao próprio marco em C, acho que não sei se está aí, não dá para ver, mas não era esse. Não era esse. Pronto, aí está. Mais uma vez, Ctrl C, Ctrl V. Vamos rotar ele com relação a... Acho que ele está em X, né? Acho que isso. A correlação X dele mesmo, né? Que está aqui, isso. Pronto. E aí, tracemos em XY. Pronto, e aí está. Então, vamos dar uma cor a esse aqui. Esse aqui vai ser X, né? Então, aqui, verde, vermelho, perdão. E esse aqui, a gente vai dar a cor verde, né? Deixa eu... Pronto. E aí está. Só que desse jeito eles estão soltos, né? Então a gente tem uma maneira de agrupar eles. Que é aqui, adicionar, não, editar, agrupar, né? Pronto. Quando se agrupa, observe que, opa, esse objeto aqui, inclusive, ele fica um pouquinho para baixo, né? Então, você desfaz o agrupamento. Manda ele um pouquinho mais para cima. Pronto, aí está bom. Quando a gente agrupa, aparece um cubo branco, né? Uma figura que contém os 3 elementos, né? Esses 3 elementos, eles vão parecer estar em uma mesma caixa, né? Observe, mas o marco, né, dessa figura é aleatório, né? Então tem uma maneira aqui, eu editar, reorientar caixa, né, limitante, né? Aí você coloca com referência ao marco global, né? E aí pronto, né? Essa figura, do jeito que está, você já pode, inclusive, observem que quando se agrupa, aqui na hierarquia aparece como várias formas, né, juntas. Pronto, isso representa isso, aí você já pode selecionar ela e exportar, né? Aí você pode colocar marco, né? Exporta e ela vai ficar aqui, né? Certo? Pronto. Esse marco você pode utilizar, vamos utilizar muito nas próximas aulas, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar esse marco associado com a primeira junta. Eu vou colocar de qualquer jeito, porque vocês vão ver posteriormente que não interessa como se coloque os marcos. O que importa é que exista uma coerência entre todos os marcos em conjunto, né? Existe uma mútua relação, né? Então, desde que essa relação esteja bem definida, não importa a ordem, a orientação que você dê para os marcos. Então, por isso é que eu não estou me preocupando aqui agora em colocar uma ordem específica para cada um desses eixos. O importante é ter o marco nas juntas, né? E, posteriormente, as equações e os modelos de rotação que a gente vai ter vão ser coerentes com o marco que você quiser, né? Então, pronto. Então, não há nenhuma, digamos assim, restrição para a colocação desses marcos. Então, eu vou colocar ele aqui, por exemplo, na junta 1, que seria a cilíndrica, né? Antes disso, é claro, eu vou colocar isso aqui um pouquinho transparente, só para a gente
poder ver cada elemento aqui. Aqui também. E aqui também. Pronto. Feito isso, vamos aqui. Colocamos um marco, por exemplo, aqui. Certo? Podemos colocar um outro marco. Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Podemos colocar um outro marco associado a essa junta aqui, né? Só que temos que subir ele em C. Pronto. Vou colocar um outro marco. Aqui. Só que eu vou rotar ele para que fique ao contrário. Só por uma questão visual, mas, como já disse, isso não interfere. Então, eu vou rotar ele com relação ao próprio marco em C, né? Vai ficar um pouquinho defasado, porque o marco da figura não é o mesmo marco que a gente desenhou, né? Mas aí a gente ajusta, né? Então, em C, vou colocar ele 180, né? 180 graus. 180 graus. Ahí está. Y, obviamente, vamos a trasladar em X, C, e ficou assim. Pronto. Aí, então, temos o quê? Temos um marco para cá junta, tá faltando mais dois marcos, né? Certo? Vou deslocar ele também. Pronto, e vou subir ele também, um pouquinho. Pronto. E vou colocar um outro marco nessa junta de revolução, a última. Eu vou rotar ele primeiro com relação a ele mesmo em Y. Depois eu vou descer ele. Vou descer ele em Y e em C. Pronto. Acho que dá para ter uma noção, né? Então, isso aqui é basicamente o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, porque cada junta ela vai estar associada a um marco, né? Então, aqui já está pronto. Só que se você rodar isso aqui, então esses marcos caem, né? Então, o que que acontece? A gente tem que criar uma maneira de que esses marcos estejam sempre acompanhando o movimento da junta. Então, o que que a gente faz? Por exemplo, esse aqui, marco 1. Eu vou colocar aqui, M1. Pronto. Esse marco está associado à junta 1. Então, se eu coloco ele aqui, do play, observem, tudo cai. Por quê? Porque ficou parecendo que o marco agora, ele virou sustento para os demais, né? Então, o que que a gente faz? A gente, na verdade, coloca... não colocar depois da junta, né? A gente colocar depois do corpo que está diretamente ligado na junta, assim, certo? Aí observem que, na verdade, a estrutura não caiu. Caíram os marcos, né? Mas não caíram, não caiu a estrutura. Então, vamos fazer o mesmo com o marco 2, né? Marco 2 eu vou colocar também aqui, se associar com isso. Marco 3, marco 2 com isso mesmo. Então, vamos ver. Marco 2 com elemento 2, né? Isso aqui, junta 2, L2 e M2, ok? Junta 4, L4, então, esse seria, que marco seria esse? Esse aqui,
Eu com esse aqui, marco 3. Pronto. Esse marco está aqui, no L3. Então, aí está. Junta 3, link 3, M3. Junta 4, L4. Junta 4, L4. Então, sim. Isso mesmo, né? Uhum. Então, esse aqui é o da prismática, M4. Feito, colocamos ele aqui no L4 e aqui M5. Pronto. Botamos play. Opa, claro que tem um outro detalhe, né? Os marcos, eles são sempre estáticos, né? Porque eles não representam nada, senão eles vão continuar caindo, né? Por ação da gravidade, né? Então, a gente tem que ir aqui, propriedades, colocar como estáticos e não reativos, porque eles vão ter um papel mais informativo do que qualquer outra coisa, né? Então, a gente não quer que eles intervenham em nada, eles podem atravessar coisas e são estáticos e já eles não se movimentam. Então, a mesma coisa com M2, com M3 e com M4. E aqui no M5 também. Pronto, fechou, fechou. E aí está. Bom, e evidentemente esse movimento aí é porque a gente não tem nenhuma coisa programada para ele, né? E fica parecendo que entrou em, criou o momento angular. Na verdade, a disposição dos marcos terminou criando um movimento angular natural, sabe? E aí ele fica nesse movimento, né? Mas o que a gente vai fazer, na verdade? Isso aqui foi só uma explicação, né, de como colocar, mas eu tenho aqui um outro modelo que já está pronto. Vou mostrar aqui para vocês. Esse modelo, vou colocar aqui também na pasta, certo? Essa cena podemos salvar também. E vamos abrir essa outra aqui. Esse aqui. Então, esse aqui é um outro cenário, certo? Mas, como vocês podem observar, aqui já o script está pronto, né? Mesma coisa que já tinha falado para vocês. Só dou um play. Aí observem que não acontece absolutamente nada, mas os marcos não estão impedindo que esse sistema fique estável como está aí, né? Então, tudo bem. Aí, o que a gente faz? Dá um stop aqui. Voltamos para o MATLAB. Quantas juntas temos aqui? 5 também, né? E se chama J1, J2, J3, J4, J5. Então, vamos lá aqui, ó. Vamos testar isso aqui, né? Então, todas as juntas aqui são de revolução, se não estou errado, acho que sim, né? Não. Tem uma junta que é prismática, a junta 1, isso mesmo, pronto. E aí está. Então, vamos colocar aqui 0,5, agora sim. Aqui podemos colocar 45, aqui podemos colocar a junta 4, ela é de revolução, 30 graus, pronto. Salvo, executo essa simulação aqui e dou play aqui. Tá, está. Tá? Pronto. Né? Esses marcos que estão aqui podem ser úteis para quê? Para o que a gente vai fazer na outra aula, né? Que são os modelos de rotação, né? Então, pronto, né? Gente, acho que por enquanto é isso. A aula de hoje, como já tinha informado na aula anterior, era para finalizar esses conceitos de conexão entre MATLAB e VREP. E isso que eu falei aqui agora vai ser constantemente utilizado, né? Então, por isso a aula de hoje era bem importante, apesar de que isso aqui vai ser gravado, né? Mas caso você queira tirar alguma dúvida, acho que o momento é agora, tá? Por enquanto, eu só vou parar a gravação aqui agora, tá?